O almirante Ketrov estava no convés de comando de sua nau capitânia e olhava para o mapa estelar. A exibição holográfica mostrou 3.000 sistemas estelares pertencentes à hegemonia valoriana, bilhões de cidadãos, milhares de navios de guerra, um império que conquistou e absorveu dezenas de espécies ao longo de 10.000 anos. Mas havia um buraco no mapa, uma mancha escura com cerca de 40 anos-luz de diâmetro. Nenhum sinal veio daquela região, nenhum navio mercante, nenhuma comunicação de qualquer tipo. Apenas silêncio. Durante 200 anos a hegemonia questionou-se sobre esse silêncio. Eles enviaram 17 expedições para investigar, sondar navios, navios de reconhecimento, fragatas armadas e até mesmo um pequeno grupo de batalha. Nenhum deles jamais voltou. A hegemonia chamou-lhe Zona Morta. Alguns acreditavam que era um fenômeno natural, uma região do espaço onde algo matou toda a tecnologia. Outros pensaram que era o lar de alguma arma antiga e terrível que sobrou de uma guerra esquecida. O almirante Ketrov não acreditava em nenhuma das teorias. Ele passou 40 anos na marinha hegemônica. Ele lutou contra piratas, rebeldes e alienígenas hostis. Ele sabia que quando os navios desapareciam, sempre havia um motivo. E esse motivo geralmente tinha um rosto. Almirante, disse seu segundo em comando, a frota está pronta. Ketrov saiu do mapa. Sua nau capitânia, a Vitória Eterna, era o navio de guerra mais poderoso da hegemonia. Atrás dele esperavam mais 11 navios, cruzadores, destroyers. Uma nave científica repleta dos melhores sensores e analistas que o Império poderia fornecer. Esta não foi uma expedição comum. Esta foi uma declaração. A hegemonia acabou enviando pequenos grupos para desaparecer no escuro. Eles estavam enviando uma frota forte o suficiente para enfrentar qualquer ameaça. Leve-nos para dentro, disse o almirante. A frota avançou. As estrelas ficaram borradas enquanto acionavam seus impulsos mais rápidos que a luz. O limite da zona morta se aproximou de seus sensores. Não era uma barreira física, apenas uma linha invisível que marcava onde começava o silêncio. Eles cruzaram. Nada aconteceu no começo. Os navios continuaram em frente. Sensores varreram o espaço à frente. Por vários minutos, tudo parecia normal. Então a nave científica relatou algo estranho. Almirante, estamos detectando estruturas à frente. Muitas estruturas. Ketrov franziu a testa. Que tipo de estruturas? Navios, estações, plataformas orbitais, milhares deles. O almirante sentiu as escamas apertarem-lhe o crânio. Isso era impossível. A zona morta deveria estar vazia. Cada sonda não mostrou nada além de espaço vazio antes de silenciar. Mostre-me, ele ordenou. A tela principal mudou. O que mostrou fez com que todos os oficiais na ponte parassem de respirar. O espaço à frente não estava vazio. Estava lotado. As naves moviam-se entre enormes estações espaciais. Anéis orbitais cercavam planetas. As operações de mineração funcionaram em campos de asteroides. Cidades de luz brilhavam nos lados escuros dos mundos. Esta não era uma zona morta. Esta era uma civilização próspera. Por que nunca detectamos isso? Ketrov exigiu. A diretora de ciências trabalhava freneticamente em seu console. Eles não estão transmitindo nada para fora. Todas as suas comunicações estão firmemente focadas. Apenas vigas internas. Nada vaza além de suas fronteiras. Do lado de fora, esta região pareceria completamente vazia. O almirante compreendeu imediatamente. Isto não foi um acidente. Isso foi deliberado. Alguém construiu uma civilização inteira e a escondeu do resto da galáxia. Eles deixaram a hegemonia acreditar que este espaço estava morto enquanto se tornavam fortes e secretos. Quem são eles? Ele perguntou. Verificando nossos registros agora. O oficial de ciências fez uma pausa. Os sistemas estelares nesta região foram pesquisados há muito tempo. Eles foram marcados como tendo apenas uma espécie com potencial para viagens espaciais. Uma raça primitiva em um pequeno planeta. Eles se autodenominavam humanos.
Humanos. Ketrova já tinha ouvido esses nomes em algum lugar. Uma espécie menor. Sem importância. A hegemonia notou a sua existência e passou para alvos mais interessantes. Isso foi há 300 anos. Parece que não eram tão primitivos como pensávamos, disse o almirante lentamente. Antes que alguém pudesse responder, um novo contato apareceu nos sensores. Um único navio. Pequeno. Talvez 1/10 do tamanho do menor destruidor de hegemonia. Veio do nada. Num momento o espaço estava vazio. No momento seguinte, o navio simplesmente estava lá. De onde veio isso? Ketrov exigiu. Desconhecido. Não se aproximou de nenhum vetor normal. Simplesmente apareceu. O pequeno navio parou bem em frente à frota hegemônica. Não fez movimentos agressivos. Simplesmente esperou. Então uma voz falou através do sistema de comunicação. Falou em Valorian perfeito. Cada palavra clara. Cada pronúncia exata. Atenção embarcações estrangeiras. Você entrou em território humano soberano. Declare suas intenções ou reverta o curso imediatamente. Você não receberá um segundo aviso. A ponte ficou em silêncio. Ketrov estudou a pequena nave em sua tela. Não mostrava armas, nem escudos, nada que pudesse ameaçar até mesmo a sua menor escolta. Mas apareceu do nada e falava sua língua perfeitamente. Em algum lugar atrás dele esperavam milhares de navios e estações que o seu império nunca tinha detectado. Este é o almirante Ketrova da hegemonia valoriana que ele respondeu. Estamos aqui em busca de respostas. 17 das nossas expedições entraram nesta região nos últimos 2 séculos. Nenhum voltou. Exigimos saber o que aconteceu com eles. A nave humana não respondeu imediatamente. Segundos se passaram. Depois, 1 minuto inteiro. Suas expedições foram avisadas como você foi avisado. Eles escolheram continuar em frente. Essa escolha teve consequências. Se você deseja evitar essas consequências, saia agora. Isto não é uma negociação. Ketrova sentiu a raiva crescendo em seu peito. Ele era um almirante da hegemonia. Sua frota poderia envidraçar planetas. Seu império esmagou espécies muito mais impressionantes do que esses humanos ocultos. Não aceito ameaças de um único navio. Ele disse friamente. Você fornecerá respostas ou nós as aceitaremos. Outra longa pausa, compreendida. Sua escolha foi registrada. A nave humana desapareceu. Não voou para longe. Não saltou mais rápido que a velocidade da luz. Simplesmente deixou de existir em um local e desapareceu. Ketrov olhou para o espaço vazio onde antes estava. Encontre aquele navio, ele ordenou. Não podemos, almirante. Não há trilha, nem assinatura energética. É como se nunca tivesse existido. O almirante forçou-se a manter a calma. Tecnologia estranha não significava poder superior. A hegemonia já havia encontrado espécies avançadas antes. Eles sempre encontraram maneiras de derrotá-los. Continue em frente, ele ordenou. Varredura completa do sensor, formações de batalha. Obteremos nossas respostas. A frota avançou mais profundamente no espaço humano. Horas se passaram. Eles detectaram mais sinais de civilização. Colônias, estaleiros, estações industriais. Mas nenhuma nave humana se aproximou deles. O espaço ao redor deles permaneceu vazio. O ciclo noturno chegou. A tripulação passou por períodos de descanso enquanto os navios continuavam seu lento avanço. Ketrova retirou-se para seus aposentos, mas não conseguiu dormir. Algo nesta situação parecia errado. Um inimigo que se escondeu em vez de lutar. Uma civilização que cresceu em segredo durante 3 séculos. Estas não foram ações de uma espécie fraca. Estas foram as ações de um paciente. Um alarme o tirou de seus pensamentos perturbadores. Ele correu para o convés de comando. Relatório, ele exigiu. Seu segundo em comando parecia pálido. Almirante,
Perdemos contato com 3 navios. O golpe esmagador, o punho imperial, a ira divina. Contato perdido. O que você quer dizer? Eles se foram, almirante. Há 20 minutos estavam em formação com o resto da frota. Agora eles simplesmente não estão lá. Nenhum sinal de socorro, nenhum disparo de arma detectado, nenhuma explosão, eles simplesmente desapareceram. Ketrov olhou para a exibição tática. Onde antes havia 12 navios, agora eram 9. 3 posições não mostraram nada. Nem detritos, nem cápsulas de fuga, absolutamente nada. Isso não é possível, ele sussurrou. Revisamos todos os dados do sensor. Não há registro de nada se aproximando desses navios, nem de qualquer ataque. Num momento eles existiam, no momento seguinte não existiam. O almirante pensou na nave humana que tinha app orelhudo e desapareceu sem explicação. Pensou nas 17 expedições que nunca mais retornaram. Ele pensou no aviso que havia recebido. Sua escolha foi registrada. Pela primeira vez em sua longa carreira, o almirante Ketrov sentiu o toque frio do medo. Ele trouxe sua frota para este espaço esperando encontrar respostas. Em vez disso, ele encontrou algo muito pior. Ele havia encontrado uma espécie que poderia fazer navios de guerra desaparecerem sem deixar vestígios. Uma espécie que observou a galáxia durante 300 anos enquanto a galáxia pensava que eram primitivos e fracos. Uma espécie que não ameaçava, nem se vangloriava, nem exigia rendição. Ele simplesmente agiu, silenciosamente, de forma invisível, completa. E agora sua frota era de 9 navios em vez de 12. Suas tripulações estavam assustadas. Seus sensores não lhe mostraram nada de útil. Ketrov ficou em seu convés de comando e olhou para a escuridão do espaço humano. Em algum lugar lá fora, algo estava observando, esperando, escolhendo quando e como atacar em seguida. Ele queria respostas sobre o que aconteceu com as expedições desaparecidas. Agora ele estava começando a entender e essa compreensão o enchia de pavor. Todos os navios mantiveram a formação, ordenou ele. Dobre a vigilância, reporte qualquer anomalia, por menor que seja. Seus oficiais correram para obedecer. Mas Ketrov sabia em seu coração que isso não importaria. O que quer que os estivesse caçando não se importava com relógios ou formações. Pegava o que queria, quando queria. E a noite foi muito longa. O ciclo matinal não trouxe alívio. O almirante Ketrov não havia dormido. Ele passou as horas escuras observando os sensores e esperando que mais de suas naves desaparecessem. Nenhum o fez. Mas o silêncio foi de alguma forma pior do que outro ataque. A frota continuou em frente. Eles não tinham escolha agora. Voltar atrás significava admitir a derrota. A hegemonia não aceitou a derrota. Eles governaram esta região da galáxia por 10.000 anos. Eles quebraram impérios, escravizaram espécies e queimaram mundos que se recusaram a se submeter. Eles não fugiriam das sombras. Almirante, chamou o oficial de ciências, estamos nos aproximando de um mundo de colônia humana. Ketrov moveu-se para estudar a tela. O planeta à frente era um gigante gasoso, enorme, lindo, rodopiando com tempestades laranja e douradas. Mas não foi o planeta que lhe chamou a atenção. Foi o que flutuou em sua atmosfera. Cidades, dezenas delas. Vastas plataformas que flutuavam pelas nuvens superiores como navios navegando num oceano de gás. Cada um deles era o lar de milhões de humanos. Cada um brilhava com luzes e atividade na vida. Como isso é possível? Um de seus oficiais sussurrou. A oficial de ciências balançou a cabeça. A engenharia necessária está além de qualquer coisa em nossos registros. As forças gravitacionais por si só deveriam esmagar qualquer estrutura. No entanto, essas cidades são estáveis. Eles estão lá há o que parece ser muitas décadas. Ketrov não disse nada. Ele observou as cidades flutuantes flutuando através de nuvens alienígenas e sentiu algo que não experimentava há anos. Incerteza. A hegemonia estava avançada. Eles haviam conquistado as estrelas. Eles tinham tecnologias que pareciam mágicas para espécies inferiores.
Mas eles não poderiam construir cidades na atmosfera de um gigante gasoso. Eles não podiam fazer os navios aparecerem e desaparecerem sem deixar rastros. Eles não conseguiram esconder uma civilização inteira do resto da galáxia durante 3 séculos. Esses humanos fizeram todas essas coisas. Continue a observação, ele ordenou. Não se aproxime do planeta. Durante horas a frota assistiu. Eles gravaram tudo. Navios movendo-se entre as cidades flutuantes. Navios menores mergulham nas profundezas da atmosfera e retornam com carga. Estranhas assinaturas de energia que seus sensores não conseguiram identificar. Então eles viram algo que fez todos os policiais congelarem. Uma nave humana emergiu das nuvens. Foi enorme. Maior do que qualquer coisa na frota hegemônica. Maior do que qualquer navio que Ketrava já tinha visto. Ele subiu lentamente e majestosamente até ficar suspenso em órbita acima do gigante gasoso. Não reconheceu a hegemonia da frota. Ele simplesmente virou e acelerou, desaparecendo nas profundezas do espaço em segundos. Oh, quão rápido aquele navio estava se movendo? Ketrava perguntou baixinho. A oficial de ciências verificou suas leituras 3 vezes antes de responder. Aproximadamente 40 vezes mais rápido que o nosso almirante de velocidade máxima. 40 vezes mais rápido. As naves hegemônicas estavam entre as mais rápidas do espaço conhecido e esses humanos moviam-se 40 vezes mais rápido sem qualquer esforço visível. Ketrava sentou-se pesadamente em sua cadeira de comando. Ele estava começando a entender algo terrível. A hegemonia não veio aqui como conquistadora. Eles vieram como espécimes. Criaturas interessantes para serem estudadas e catalogadas por uma espécie tão além delas que a comparação era quase sem sentido. Almirante, disse o oficial de comunicações, estamos recebendo uma transmissão. Apenas áudio, origem humana. Deixe-me ouvir. Uma voz encheu a ponte. Era feminino, calmo, falando perfeitamente Valorian mais uma vez. Almirante Ketrava, meu nome é Embaixador Shen. Em nome dos Territórios Humanos Unidos, gostaria de me encontrar convosco. Acredito que você tenha dúvidas. Estou preparado para respondê-las. Você me receberá a bordo de sua nave? O almirante considerou que isso poderia ser uma armadilha, uma forma de colocar um agente a bordo de sua nau capitânia, mas o que isso importava? Se os humanos quisessem destruir sua frota, eles claramente teriam o poder de fazê-lo sempre que quisessem. 3 navios já haviam desaparecido. O resto poderia acontecer a qualquer momento. Nós o receberemos, ele respondeu. 1 hora, Shantou Bay 3. Irei sozinho, disse o embaixador Shen. Almirante, sugiro que você ordene que seus navios restantes deixem de estar prontos para o combate. As armas não irão ajudá-lo aqui, mas podem causar mal-entendidos infelizes. A transmissão terminou. Ketrava olhou para sua exibição tática. Seus navios estavam de fato em plena prontidão para o combate. Armas carregadas, escudos erguidos, todos os sistemas preparados para a batalha. Ele pensou no navio que se movia 40 vezes mais rápido que o seu navio mais rápido. Ele pensou nas cidades flutuando na atmosfera de um gigante gasoso. Ele pensou em seus 3 navios de guerra desaparecidos. Todos os navios abandonem o status de combate, ordenou ele. Mantenha apenas escudos defensivos. Seus oficiais obedeceram sem questionar. Eles tinham visto as mesmas coisas que ele tinha visto. Eles entenderam. 1 hora depois, uma pequena nave humana entrou na baía. Era simples, de aparência quase primitiva. Sem armas, sem tecnologia óbvia, mas Ketrava percebeu que seus sensores não conseguiam penetrar no buraco. Qualquer que fosse a composição daquela pequena nave, ela era invisível para todos os métodos de varredura que a hegemonia possuía. A porta do ônibus se abriu. Um único humano saiu. O embaixador Shen era velho para os padrões humanos. Seu cabelo era grisalho. Seu rosto estava marcado pela idade. Ela caminhava com passos cuidadosos de alguém cujo corpo se cansou ao longo de muitos anos. Mas seus olhos eram penetrantes e claros. Eles estudaram o almirante.
em sua guarda com uma inteligência calma. Obrigada por me receber, ela disse. A voz dela era a mesma da transmissão. Calmo, mas confiante. Ketrava a conduziu até uma sala de conferências. Ele dispensou seus guardas apesar de suas objeções. O que quer que acontecesse a seguir, não seria decidido pelas armas. Você disse que responderia a perguntas, começou o almirante. Comece com o mais importante. O que aconteceu com meus 3 navios? Shen sentou-se à sua frente. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Eles estão seguros, suas tripulações estão ilesas. Desativamos suas embarcações e transportamos todos para um local seguro. Eles estão sendo bem tratados. Você capturou 3 navios de guerra hegemônicos sem disparar um único tiro. Sim, como? Shen sorriu levemente. Essa não é realmente a pergunta que você deseja que seja respondida, almirante. A pergunta que você deseja responder é por quê? Por que os pegamos? Por que deixamos o resto da sua frota continuar? Por que estamos conversando em vez de brigar? Ketrava sentiu sua balança mudar de desconforto. Ela estava certa. Essas eram as verdadeiras questões. Então responda, ele disse. A humanidade descobriu viagens mais rápidas que a luz há 312 anos. Estávamos entusiasmados. A galáxia estava aberta para nós. Construímos nossos primeiros navios de exploração e os enviamos para fazer contato com outras espécies. Ela fez uma pausa. Sua expressão ficou pesada. Eles encontraram a hegemonia do Império Cretense e do Coletivo Zorak e uma dúzia de outros poderes. Você sabe o que todas essas civilizações tinham em comum, almirante? Ketrava não disse nada. Ele poderia adivinhar. Eles eram predadores, cada um deles. Eles conquistaram. Eles consumiram. Eles destruíram qualquer coisa mais fraca do que eles próprios. Nossos navios de exploração foram capturados. Nossas tripulações foram mortas ou escravizadas. Os poucos que escaparam trouxeram uma mensagem simples. A galáxia está cheia de caçadores e nós somos presas. Shen se inclinou para a frente. Então a humanidade fez uma escolha. Não nos anunciaríamos. Não comercializaríamos, nem negociaríamos, nem tentaríamos encontrar aliados entre os caçadores. Ficaríamos em silêncio. Nós nos esconderíamos. E cresceríamos fortes na escuridão enquanto o resto da galáxia esqueceria que existimos. 300 anos escondido, Ketrava disse lentamente. 300 anos de construção. Sim, desenvolvemos tecnologias que o seu império nunca imaginou. Nós nos expandimos para centenas de mundos. Criamos defesas que nenhuma frota consegue penetrar. E nós assistimos. Vimos você conquistar, escravizar e destruir. Vimos suas expedições entrarem em nosso espaço em busca de novos territórios para reivindicar. E você os impediu. Nós os paramos. Cada navio que entrou em nosso território recebeu o mesmo aviso que você recebeu. Saia pacificamente ou enfrente as consequências. A maioria optou por continuar em frente. Eles esperavam encontrar alienígenas primitivos que cairiam diante de seu poder de fogo superior. Os olhos de Shen encontraram os dele diretamente. Em vez disso, eles nos encontraram. Desativamos suas naves. Capturamos suas tripulações. Demos a cada indivíduo uma escolha. Volte para casa sem nenhuma lembrança do que encontrou ou fique conosco para sempre. Alguns escolheram esquecer. Outros optaram por ficar. Nenhum foi ferido de qualquer maneira. Ketrava lutou para processar esta informação. As expedições desaparecidas não estavam mortas. Eles viviam no espaço humano, prisioneiros por opção. Por que não simplesmente nos destruir? Ele perguntou. Você claramente tem o poder. Por que nos lembramos do que éramos? Disse Shen calmamente. A humanidade também já foi uma espécie de caçadores. Nós nos matamos por milhares de anos. Construímos armas que poderiam queimar o nosso mundo inteiro. Estivemos tão perto da extinção que perdemos a conta de quantas vezes quase acabamos com nós mesmos.
Ela se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, as estrelas passavam. Lentamente. Aprendemos, almirante. Aprendemos que a conquista só traz mais guerra. Aprendemos que os impérios construídos sobre o sangue acabam por se afogar nele. Aprendemos que o único caminho sustentável a seguir é o da contenção. Portanto, não matamos a menos que seja absolutamente necessário. Não conquistamos nada. Simplesmente protegemos o que é nosso e esperamos que outros aprendam o que aprendemos. E se nunca descobrirmos, Shen voltou-se para encará-lo, então vocês acabarão por se destruir. Todas as espécies caçadoras o fazem. Já vimos isso acontecer muitas vezes. Não forçaremos a evolução a ninguém, mas também não permitiremos que a sua violência atinja o nosso povo. O almirante ficou sentado em silêncio por um longo momento. Ele veio para este espaço esperando uma batalha. Em vez disso, ele encontrou uma lição, mas a lição ainda não acabou. Há mais uma coisa que você deveria saber, disse Shen. Seu império detectou que sua frota sobreviveu ao cruzar nosso espaço. Eles estão montando uma resposta, uma frota de guerra de 2000 navios. Catarava sentiu seu derramamento de sangue. 2000 navios. Eles pretendem invadir. Sim, eles acreditam que somos fracos porque preferimos a paz. Eles aprenderão de outra forma. Mas antes que isso aconteça, você deve fazer uma escolha. Ela se aproximou dele. Seus velhos olhos continham algo que poderia ser compaixão. Você pode retornar ao seu povo com suas memórias apagadas. Você não se lembrará de nada do que viu ou poderá ficar aqui, testemunhar o que vem a seguir, talvez servir de ponte entre nossos povos quando a luta terminar. E minhas equipes, a mesma escolha. Cada indivíduo decide por si mesmo. O almirante pensou em tudo o que tinha visto. As cidades flutuantes, os navios impossíveis, o poder que fez os navios de guerra desaparecerem sem deixar vestígios. Ele pensou em a frota vindo para invadir. 2000 navios tripulados por seu povo, navegando em direção a algo que eles não poderiam entender. E ele fez sua escolha. Eu vou ficar, ele disse. Eu testemunharei. E se o seu pessoal estiver disposto, tentarei ajudar quando chegar a hora. O embaixador Shen assentiu lentamente. Então bem-vindo ao espaço humano, almirante. Suspeito que os próximos dias mudarão tudo o que você acredita sobre a galáxia. Ela estava certa sobre isso. Ela estava realmente certa. 3 dias se passaram. O almirante Ketrava permaneceu a bordo de sua nau capitânia, mas tudo mudou. Técnicos humanos subiram a bordo e fizeram algo com seus sensores. Agora ele podia ver o que sempre esteve escondido. O espaço humano não estava apenas povoado, estava lotado. As naves moviam-se em todas as direções, as estações orbitavam todos os planetas. A escuridão vazia que ele sempre viu do lado de fora da fronteira era uma ilusão criada por uma tecnologia tão avançada que a hegemonia nunca sequer suspeitou da sua existência. Sua tripulação teve a mesma escolha que ele recebeu. A maioria optou por ficar e testemunhar o que veio a seguir. Alguns pediram para apagar suas memórias e voltar para casa. Os humanos honraram ambas as escolhas sem julgamento. Aqueles que ficaram foram tratados como convidados, não como prisioneiros. Eles tiveram acesso a transmissões humanas e materiais educacionais. Aprenderam sobre a história humana, sobre as guerras e os horrores que moldaram esta espécie, sobre a longa escalada da selvageria para algo melhor. Ketrava passou horas estudando esses registros. Ele viu os humanos matarem uns aos outros com armas primitivas. Ele os viu construir impérios e derrubá-los. Ele os observou criar armas que poderiam destruir o mundo inteiro e então, de alguma forma, optar por não usá-las. Os humanos chamavam isso de seu grande filtro, o momento em que uma espécie aprendia a controlar sua natureza violenta ou se autodestruía. A maioria das espécies da galáxia nunca enfrentou este teste. Eles desenvolveram viagens espaciais antes de desenvolver armas de destruição total. Eles levaram seus instintos de caçadores às estrelas sem nunca enfrentarem as consequências. A humanidade foi forçada a enfrentar essas consequências. Eles estavam à beira da extinção e olharam para o abismo e recuaram.
Foi isso que os tornou diferentes, não a sua tecnologia, não os seus navios, a sua escolha. O embaixador Shen visitava regularmente o almirante. Ela respondeu suas perguntas com paciência. Ela parecia genuinamente interessada em ajudá-lo a entender. Sua frota de guerra chegará em 2 dias, ela lhe disse na terceira noite. Navios de 1947, a maior força militar que o seu povo reuniu em 3 séculos. Catarava sentiu-se mal. Ele sabia o que estava por vir. Ele tinha visto as naves humanas. Ele os observou se mover, desaparecer e reaparecer. A frota hegemônica navegava em direção à sua própria destruição. Isso pode ser interrompido? Ele perguntou. Podemos nos comunicar com eles? Avisá-los? Shen balançou a cabeça. Nós tentamos. Eles acreditam que nossos avisos são truques. Eles acreditam que somos fracos e com medo. O seu comandante declarou publicamente que queimará todos os mundos humanos até virar cinzas e escravizará todos os sobreviventes. Almirante Supremo Vector, disse Catarava calmamente, ele é conhecido por sua brutalidade. Ele conquistou o povo metiano. Ele ordenou a destruição de seu mundo natal quando eles se recusaram a se submeter. Nós sabemos. Estudamos todos os seus líderes militares. Sabemos exatamente do que eles são capazes. E ainda assim você não ataca primeiro. Você espera que eles venham até você. Shen sorriu tristemente. Isso é quem somos, almirante. Nós não iniciamos guerras. Acabamos com eles, mas apenas quando for necessário. 2 dias depois, a grande frota hegemônica chegou à fronteira do espaço humano. Catarava assistiu de uma estação de observação humana que flutuava na escuridão entre as estrelas. A estação era invisível aos sensores de hegemonia. Ele podia ver tudo enquanto permanecia completamente escondido. A frota era magnífica. Quase 2.000 navios de guerra dispostos em formação perfeita, navios de guerra, cruzadores e destroyers, navios porta-aviões carregados de caças, navios de apoio transportando supiluta por uma longa campanha. O Almirante Supremo Vector comandou de sua nau capitânia, o Domínio Eterno. Era o maior navio de guerra da hegemonia, um navio concebido para inspirar terror em quem o visse. Catarava serviu sob o comando de Vector uma vez. Ele conhecia a reputação do almirante. Tático brilhante, crueldade absoluta, crença completa na superioridade da hegemonia sobre todas as outras espécies. Vector não quis ouvir avisos. Ele não aceitaria nada além da vitória total. A resposta humana foi uma única estação na fronteira. Era pequeno, talvez com 1 quilômetro de diâmetro. Desarmado pela aparência, transmitiu uma mensagem em todas as frequências. Atenção, frota hegemônica. Este é o seu único aviso. Curso reverso. O que se segue não é guerra. É educação. A resposta de Vector veio imediatamente. Sua voz gotejava desprezo. Este é o Almirante Supremo Vector da grande frota da hegemonia valoriana. Não aceitamos avisos de espécies inferiores. Não negociamos com presas. Rendam seus mundos imediatamente ou sejam destruídos. A estação não respondeu. Vector deu ordem para avançar. 2.000 navios cruzaram a fronteira para o espaço humano. Suas armas foram carregadas. Suas tripulações estavam ansiosas. Eles esperavam uma conquista fácil. Eles esperavam acrescentar outra espécie à longa lista daquelas que a hegemonia havia quebrado. Eles encontraram algo completamente diferente. Naves humanas começaram a aparecer. Eles emergiram do espaço dobrado em números que desafiavam a compreensão. Primeiro milhares, depois dezenas de milhares e depois centenas de milhares. Ketorava assistiu à exibição tática e sentiu sua mente lutando para processar o que viu. A frota humana não era apenas maior que a força hegemônica. Era maior do que qualquer coisa que ele jamais imaginou ser possível. Naves do tamanho de pequenas luas foram posicionadas. Recipientes que brilhavam com campos de energia que seus sensores não conseguiam identificar. Enxames de naves menores que se moviam em perfeita coordenação como um único e vasto organismo.
A frota de Vector parou de avançar. Mesmo sua arrogância não podia ignorar o que o enfrentava. Todos os navios abriram fogo, ele comandou. A frota hegemônica liberou tudo o que tinha. Canhões de plasma, baterias de mísseis, lanças de energia projetadas para cortar armaduras mais fortes, milhares de armas disparando ao mesmo tempo, poder de fogo suficiente para destruir um planeta. As naves humanas não escaparam. Eles não levantaram escudos. Eles simplesmente esperaram. As armas atingiram. A energia espirrou contra os cascos humanos e se dissipou inofensivamente. Os mísseis explodiram sem deixar marcas. Os ataques mais poderosos que a hegemonia conseguiu realizar não tiveram qualquer efeito. Então os humanos responderam. Ketrava esperava destruição. Ele esperava ver seus ex-companheiros morrerem nas chamas. Em vez disso, ele viu algo estranho. Ondas de energia varreram a frota hegemônica. Eles passaram pelos escudos como se eles não existissem. Eles tocaram em cada nave, em cada sistema, em cada peça de tecnologia, e tudo parou de funcionar. As armas pararam, os motores falharam, o suporte de vida continuou, mas nada mais. 2.000 navios de guerra tornaram-se 2.000 caixas de metal à deriva indefesas no espaço. A batalha inteira durou 11 minutos. Nenhum único tiro foi disparado pelo lado humano. Nenhum único membro da tripulação hegemônica foi morto. Mas a frota estava acabada, completa e totalmente neutralizada sem uma única morte. Ketrava olhou para a tela. Seu coração batia forte. Suas escamas ficaram pálidas com o choque. Como? Ele sussurrou. O embaixador Shen estava ao lado dele. Sua expressão não demonstrava satisfação nem triunfo, apenas um profundo cansaço. Nossas armas não destroem, disse ela. Eles desabilitam, eles neutralizam. Eles removem a capacidade de prejudicar enquanto preservam a capacidade de viver. Poderíamos ter matado todos daquela frota com um único comando. Em vez disso, optamos por deixá-los sobreviver. Por quê? Porque os inimigos mortos não ensinam nada. Seu almirante supremo está vivo. Suas tripulações estão vivas. Eles acabaram de vivenciar algo que os assombrará pelo resto de suas vidas. Eles vieram para conquistar e escravizar. Eles se viram tão indefesos quanto crianças. Ela virou para enfrentá-lo diretamente. Essa é a educação que prometemos. É isso que fazemos com aqueles que chegam até nós com violência. Mostramos a eles o quão pequenos eles realmente são. E então damos a eles a chance de se tornarem algo melhor. Nas exibições, navios humanos aproximam-se da frota deficiente, pequenas embarcações diplomáticas. Eles se moviam entre os navios de guerra indefesos como pastores entre animais assustados. Uma voz humana transmitida em todas as frequências. Atenção, hegemonia, pessoal. Sua frota foi neutralizada. Você não está em perigo. Assistência médica está disponível, se necessário. Um representante embarcará em cada navio para explicar o que acontecerá a seguir. Por favor, mantenha calma. Ketova pensou em Vector, o almirante supremo que queimou mundos e escravizou milhões. O monstro que nunca conheceu a derrota. Neste momento, Vector estava sentado em um navio morto cercado pela escuridão, completamente à mercê da espécie que ele chamava de presa. Ele se perguntou se Vector estava aprendendo alguma coisa com essa experiência. Ele se perguntou se algum deles aprenderia. O que acontece agora? Ele perguntou a Shen. Agora conversamos, ela disse. Explicamos quem somos e o que queremos. Oferecemos-lhes escolhas. Alguns vão ouvir. Alguns não. Mas a conversa tem que acontecer. E se eles se recusassem a ouvir, se voltassem com mais navios, a expressão de Shen ficaria pesada. Então neutralizaremos esses navios também. E os que vêm depois disso e os que vêm depois disso. Estamos construindo há 3 séculos, almirante. Podemos fazer isso para sempre, se for necessário. Ela olhou para o campo de navios de guerra desativados. Mas esperamos que não seja necessário. Esperamos que em algum lugar do seu império alguém entenda.
Alguém verá que existe um caminho melhor do que a conquista sem fim. Alguém escolherá a paz. Ela olhou para ele. Alguém como você, talvez. Ketrava não disse nada. Ele observou os navios diplomáticos humanos movendo-se entre a frota de seu povo. Ele pensou em tudo que aprendeu nos últimos dias. E ele começou a entender qual poderia ser seu papel no que viria a seguir. A nave diplomática humana aproximou-se lentamente do domínio eterno. Era um navio pequeno, de design elegante, sem armas visíveis. Parecia quase frágil em comparação com o carro-chefe da hegemonia massiva. Mas o domínio eterno estava escuro. Suas armas estavam mortas. Seus motores estavam silenciosos. 200.000 tripulantes sentaram-se na iluminação de emergência, respirando ar reciclado, esperando para saber o seu destino. O almirante Ketrava estava a bordo do navio diplomático. O embaixador Shen pediu-lhe que servisse de ponte entre o humano e o valoriano para ajudar a explicar o que havia acontecido e por quê. Ele concordou. O que mais ele poderia fazer? Eles atracaram na nau Capitânia através de uma câmara de descompressão de emergência. Os corredores além estavam escuros, exceto por faixas de emergência escuras ao longo do chão. Os membros da tripulação olharam para eles enquanto passavam. Seus olhos continham medo, confusão e raiva. O almirante supremo Vector esperou na sala de conferências principal. Ele estava cercado por seus oficiais superiores. Todos eles mantiveram uma postura militar rígida, apesar das circunstâncias. Vector era alto mesmo para os padrões valorianos. Suas escamas estavam marcadas com cicatrizes de muitas batalhas. Seus olhos ardiam de fúria quando os humanos e Ketrava entraram. Comerciante, ele sibilou quando viu Ketrava. Eu deveria saber, você sempre foi fraco. Ketrava não disse nada. Não havia nada a dizer. Ele havia feito sua escolha. O embaixador Shen deu um passo à frente. Ela não demonstrou medo, apesar de estar cercada por alienígenas hostis no coração de seu navio de guerra mais poderoso. Almirante Supremo Vector, meu nome é Embaixador Shen. Eu represento os territórios humanos unidos. Estou aqui para discutir o que acontece a seguir. Vector riu. Foi um som áspero cheio de desprezo. O que acontece a seguir é simples. Você restaurará a energia das minhas naves. Vocês entregarão seus mundos. E se você for muito cooperativo, posso deixar alguns de sua espécie sobreviverem como escravos. A expressão de Shen não mudou. Isso não vai acontecer. Você se atreve a me ameaçar? Eu destruí civilizações inteiras. Queimei mundos que me desafiaram. Você não é nada, Indri. Sua espécie não é nada. E ainda assim a sua frota está morta no espaço. Suas armas não funcionam. Seus motores estão silenciosos. Você está respirando porque escolhemos deixá-lo respirar. Shen falou com calma, quase gentilmente. O tempo das ameaças acabou, almirante. Terminou há 11 minutos, quando demonstramos exatamente o quão impotente você é contra nós. As escamas de Vector ficaram escuras de raiva. Seus oficiais se moviam nervosamente. Alguns deles começavam a compreender a situação, mesmo que o seu líder se recusasse a aceitá-la. O que você quer? Um dos oficiais perguntou. Shen virou-se para ele. Queremos paz. Sempre quisemos a paz. Seu império passou 10.000 anos conquistando e escravizando outras espécies. Passamos 300 anos esperando que você parasse. Você não parou. Então agora devemos ter uma conversa diferente. Ela gesticulou e uma tela holográfica apareceu no centro da sala. Mostrou um mapa do espaço hegemônico, 3.000 sistemas estelares, bilhões de cidadãos, milhares de mundos. Seu império é construído sobre a violência. Você pega o que quer à força. Você escraviza aqueles que resistem. Você destrói aqueles que revidam. Este sistema funcionou para você por muito tempo. A tela mudou. Agora mostrava o espaço humano, centenas de sistemas estelares, formações de frotas massivas, capacidade industrial que diminuía a hegemonia em ordens de magnitude. Mas não funcionará mais.
Somos mais fortes que você. Estamos mais avançados que você. Poderíamos destruir toda a sua civilização em questão de semanas, se quiséssemos. Em cada mundo, em cada estação, em cada navio, poderíamos acabar com a hegemonia e não há nada que vocês possam fazer para nos impedir. Vector não disse nada. Sua fúria se transformou em outra coisa, algo que poderia ter sido o início do medo. Não faremos isso, continuou Shen. Não queremos governar você. Não queremos escravizá-lo. Não queremos nem puni-los pelo sofrimento que causaram a outras espécies ao longo dos milênios. Então o que você quer? Vector exigiu. Queremos que você mude. A sala ficou em silêncio. Os oficiais da hegemonia se entreolharam confusos. Shen explicou, seu império tem espécies subordinadas, raças que você conquistou e escravizou. Queremos que eles sejam libertados. Suas forças armadas existem para conquistar novos territórios. Queremos que essa expansão pare. A sua economia depende de recursos tomados à força. Em vez disso, queremos um comércio justo. Você nos pede para nos destruirmos, disse Vector. Não, pedimos que você se torne algo melhor, algo sustentável. Seu caminho atual leva apenas a uma guerra sem fim e à destruição final. Estamos oferecendo a você um caminho diferente. E se recusarmos, enviaremos sua frota para casa. Restauraremos a energia de suas naves e permitiremos que vocês retornem ao seu espaço. Mas vamos selar a fronteira. Nenhuma nave hegemônica jamais entrará no espaço humano novamente. E começaremos a apoiar as espécies que vocês escravizaram. Nós lhes daremos armas, tecnologia e treinamento. Seus povos subjugados se levantarão. Seu império queimará por dentro. Shen fez uma pausa para deixar isso penetrar. Você pode mudar voluntariamente ou pode ser forçado a mudar pelas consequências de sua própria brutalidade. A escolha é sua, mas você mudará. Isso não é negociável. Um dos oficiais de Vector falou. Como sabemos que você manterá sua palavra? Você poderia nos destruir no momento em que baixarmos a guarda. Você não sabe, admitiu Shen. A confiança deve ser construída ao longo do tempo. Mas considere isto, tivemos o poder de destruí-lo durante 2 séculos. Sabemos sobre o seu império desde que entramos no espaço. Se quiséssemos você morto, você já estaria morto. Ela olhou para cada um deles por vez. Nós seguramos nossa mão porque esperávamos que você evoluísse por conta própria. Você não fez isso. Então agora devemos ter essa conversa. Mas nosso objetivo nunca foi a sua destruição, apenas a sua transformação. Ketrava deu um passo à frente. Ele ficou em silêncio até agora, mas sentiu necessidade de falar. Passei uma semana no espaço humano e ele disse, vi suas cidades e suas naves. Eu estudei a história deles. Eles estão dizendo a verdade. Eles poderiam ter se apressou nossa frota sem pensar. Em vez disso, neutralizaram-nos sem matar um único membro da tripulação. Ele enfrentou o Vector diretamente. Servi à hegemonia durante toda a minha vida. Eu acreditava no nosso destino de governar a galáxia, mas estava errado. Não somos governantes, somos valentões. Oramos pelos fracos porque nunca enfrentamos ninguém forte o suficiente para nos impedir. Ele apontou para a escuridão ao redor deles. Agora temos uma escolha. Podemos continuar lutando até que eles nos destruam ou possamos aprender com eles. Podemos nos tornar algo mais do que fomos. Vector olhou para ele com ódio. Você trairia seu próprio povo. Eu os salvaria. A hegemonia não sobreviverá mais um século no seu caminho actual. Nossa espécie-alvo fica inquieta. Nossos recursos diminuem. Nossos militares ficam cansados. Somos um império em declínio que finge estar no auge. Ketrava. Virou-se para Shen. O que exatamente você está propondo? Nas horas seguintes, eles conversaram. Shen traçou um plano detalhado para a transformação. A hegemonia concederia independência às suas espécies sujeitas durante um período de 20 anos. As forças militares seriam reduzidas apenas a níveis defensivos.
Os acordos comerciais substituiriam o tributo à força. Um conselho de espécies seria criado para resolver disputas de forma pacífica. Em troca, a humanidade compartilharia tecnologia, avanços médicos que podem prolongar a expectativa de vida, métodos agrícolas que poderiam alimentar milhares de milhões, fontes de energia limpa que poderiam alimentar civilizações sem destruir ambientes. Não foi conquista, foi parceria, mas exigiu que a hegemonia admitisse que o seu caminho estava errado. Vector resistiu. Ele discutiu, ameaçou e se enfureceu, mas seus oficiais estavam ouvindo. Alguns deles estavam começando a ver possibilidades em vez de derrota. Quando a discussão finalmente terminou, nenhum acordo foi alcançado, mas as sementes foram plantadas. Shen levantou-se para sair. Pense no que discutimos. Conversem entre vocês. Restauraremos a energia básica de suas naves para que vocês possam se comunicar com seu governo. Em uma semana, nos encontraremos novamente. Ela parou na porta. A sua civilização está numa encruzilhada, Almirante Supremo. Um caminho leva à lenta decadência e eventual destruição. O outro leva a algum lugar novo, a algum lugar melhor. A escolha é sua. Os humanos partiram. Ketrava ficou para trás por um momento. O que quer que você pense de mim, disse ele a Vector, considere os fatos. Viemos aqui com 12 navios e perdemos 3 sem nunca ver o nosso inimigo. Neutralizaram 2.000 navios em 11 minutos sem uma única morte. Esta não é uma guerra que possamos vencer. Não é sequer uma guerra que possamos travar. Ele caminhou em direção à câmara de descompressão. Eles estão nos oferecendo um futuro. Pode não ser o futuro que queríamos, mas é melhor do que aquele que enfrentaremos se recusarmos. Ele deixou o Vector parado na escuridão de sua nave capitânia impotente. O Almirante Supremo veio para conquistar um império. Em vez disso, ele descobriu quão pequeno era realmente o seu império. Ainda não se sabia se ele aprenderia com essa descoberta. 3 anos se passaram desde o dia em que a grande frota hegemônica voltou para casa derrotada. O almirante Ketrava estava em uma varanda com vista para a capital Veloria Prime. A visão não mudou muito. As mesmas torres alcançavam o céu. Os mesmos navios de transporte moviam-se pelo ar. As mesmas multidões enchiam as ruas abaixo. Mas todo o resto havia mudado. A hegemonia aceitou os termos da humanidade. Não imediatamente, não facilmente. Houve meses de debate, de discussão, de caos político. Vector voltou para casa exigindo outra frota de invasão. Ele convocou uma guerra total contra os humanos, independentemente do custo. O governo ouviu seu relatório. Eles estudaram os dados dos sensores da batalha. Eles viram 2.000 navios serem neutralizados em 11 minutos sem uma única vítima humana. E eles escolheram um caminho diferente. Vector foi aposentado do serviço militar. Alguns chamaram isso de vergonha. Outros chamaram isso de sabedoria. O Almirante Supremo, que queimou mundos e escravizou milhões, passou seus últimos anos em que isolamento, incapaz de aceitar uma galáxia onde seu tipo de poder não importava mais. A hegemonia iniciou o lento processo de transformação. Foi doloroso, difícil. Muitos cidadãos resistiram. Eles foram criados para acreditar em sua própria superioridade. A ideia de que deveriam tratar as outras espécies como iguais era ofensiva a tudo o que conheciam. Mas as mudanças vieram de qualquer maneira. As espécies sujeitas receberam independência uma por uma. As forças militares foram reduzidas e reestruturadas. Os acordos comerciais substituíram os tributos forçados e algo inesperado aconteceu. A hegemonia tornou-se mais forte. As espécies livres eram melhores parceiras comerciais do que as escravizadas. A cooperação voluntária produziu melhores resultados do que o trabalho forçado. A inovação floresceu quando as pessoas puderam pensar e criar sem medo. O império que passou 10.000 anos conquistando começou a descobrir os benefícios da parceria. Ketrava tornou-se embaixador. Ele viajou entre o espaço hegemônico e o território humano, ajudando a construir pontes entre duas civilizações que quase entraram em guerra. Foi um trabalho difícil.
As suspeitas eram profundas de ambos os lados, mas progressos estavam sendo feitos. Hoje ele se encontrou pela última vez com o embaixador Shen. Ela havia anunciado sua aposentadoria. Após 50 anos de serviço diplomático, ela estava pronta para descansar. Eles se conheceram em um jardim em uma estação humana perto da fronteira. A estação flutuava na escuridão entre as estrelas, invisível para quem não sabia para onde olhar. Plantas de 100 mundos cresceram em ambientes cuidadosamente mantidos. A água fluía através de riachos artificiais. Os pássaros da terra cantavam nos galhos das árvores que nunca conheceram a luz solar natural. Shen parecia mais velho do que quando se conheceram. Seus movimentos eram mais lentos. Seu cabelo ficou completamente branco, mas seus olhos ainda mantinham a mesma inteligência aguçada. Você parece bem, ela disse a ele. A vida diplomática concorda com você. Melhor do que a vida militar, admitiu Ketova. Passei 40 anos me preparando para as guerras. Agora passo meu tempo prevenindo-os. É mais satisfatório. Eles caminham lentamente pelo jardim. Ao redor deles, a estação fervilhava de atividade silenciosa. Humanos e alienígenas passam em várias tarefas. Ninguém prestou atenção especial à antiga embaixadora e ao seu visitante. Tenho uma pergunta que queria fazer há 3 anos. Ketova disse. Posso? Claro, por que a humanidade simplesmente não nos conquistou? Você tinha o poder. Você ainda tem o poder. Você poderia governar a galáxia 100 vezes. Em vez disso, você se esconde em sua zona de silêncio e espera que outros venham até você. Por quê? Shen ficou quieto por um longo momento. Eles passam por um bosque que libera uma doce fragrância no ar reciclado. Por que tentamos isso? Disse ela finalmente, em nosso próprio mundo com nosso próprio povo. Império após império, conquistador após conquistador. Passamos milhares de anos acreditando que poder significava domínio sobre os outros. Ela parou ao lado de um pequeno lago. Peixes da terra nadavam nas águas claras. Suas escamas captaram a luz artificial e brilharam como joias. Aprendemos que a conquista só traz mais guerra. Todos os impérios que construímos acabaram por cair. Cada vitória plantou as sementes da próxima derrota. Nossos maiores líderes morreram sabendo que tudo o que construíram desmoronaria depois que eles morressem. Ela se virou para encará-lo. Depois desenvolvemos armas que poderiam destruir o nosso mundo inteiro. Pela primeira vez na nossa história, enfrentamos uma escolha simples. Aprenda a parar de lutar ou morrer. Não havia meio termo, nem compromisso. Ou evoluímos para além da nossa natureza violenta ou terminamos como espécie. E você evoluiu. Nós evoluímos. Não porque sejamos melhores que outras espécies. Não porque sejamos mais sábios ou mais pacíficos por natureza. Evoluímos porque não tínhamos outra escolha. A alternativa era extinção. Shen começou a andar novamente. Ketrava seguiu. Quando alcançamos as estrelas e encontramos a galáxia repleta de espécies caçadoras, reconhecemos o padrão. Estas foram civilizações que nunca enfrentaram a nossa escolha. Eles desenvolveram viagens espaciais antes de desenvolverem armas de total destruição. Eles levaram a sua violência até as estrelas sem nunca enfrentarem as suas consequências. Então você se escondeu. Então nos escondemos e assistimos. E esperávamos que eventualmente outras espécies aprendessem o que aprendemos. Alguns fizeram, outros não. Aqueles que não o fizeram eventualmente se destruíram. Vimos isso acontecer também. Chegaram a uma plataforma de observação na beira do jardim. Através das paredes transparentes, podiam ver as estrelas estendendo-se até ao infinito. Em algum lugar lá fora, a hegemonia continuou a sua transformação. Em algum lugar lá fora, outras espécies faziam suas próprias escolhas. A hegemonia está mudando, disse Ketrava, lentamente, mas mudando. Nossas espécies sujeitas estão se tornando parceiras. Nossos militares estão se tornando defensivos. A nossa economia está a tornar-se sustentável. Eu sei, assistimos com grande interesse. Mas o que acontece com as espécies que se recusam a mudar?
Aqueles que continuam lutando, não importa o que? A expressão de Shen ficou pesada. Era o olhar de alguém que tinha visto muita coisa durante muitos anos. Eles se destroem eventualmente. Todas as vezes, as espécies caçadoras não conseguem se sustentar para sempre. Eles consomem tudo em seu caminho até que não haja mais nada para consumir. Então eles se voltam um contra o outro. Então eles morrem. Ela olhou para ele diretamente. Não forçamos a evolução a ninguém. Não podemos fazer as espécies crescerem se elas se recusarem a aprender. Tudo o que podemos fazer é proteger-nos e oferecer oportunidades àqueles que estão dispostos a aceitá-las. Espere, espere. Somos muito pacientes, Almirante. Estamos esperando há 300 anos. Esperaremos por mais 300 se for necessário. Eventualmente, as espécies violentas irão se extinguir. Os que sobreviverem serão aqueles que aprenderão a parar. E algum dia a galáxia estará repleta de civilizações que preferem a cooperação à conquista. Ela sorriu levemente. Esse é o futuro para o qual estamos trabalhando. Não é um império da humanidade governando espécies inferiores. Uma comunidade de iguais. Cada um aprendeu à sua maneira que a violência não é a resposta. Ketrova pensou em tudo o que viu e aprendeu nos últimos 3 anos. A transformação de sua própria civilização. A lenta construção de confiança entre antigos inimigos. O difícil trabalho de criar algo novo a partir das ruínas de algo antigo. Vai demorar muito, disse ele. Sim, muitas gerações. Talvez milhares de anos. Mas temos tempo. E toda espécie que aprende. Cada civilização que escolhe a paz nos aproxima um passo. Ela se virou para voltar para o interior da estação. É por isso que nenhuma nave regressou do espaço humano, Almirante. Não porque os destruímos. Porque mostramos a eles algo que mudou tudo em que eles acreditavam. E uma vez que você veja o que vimos, uma vez que você entenda o que entendemos, você não poderá voltar aos velhos tempos. Ela fez uma pausa e olhou para ele uma última vez. Você também mudou. Eu posso ver isso em você. O guerreiro que entrou em nosso espaço há 3 anos não é o mesmo que está aqui agora. Ketrova assentiu lentamente. Ela estava certa. Ele havia sido mudado. Ele tinha visto a possibilidade de um futuro diferente. Um futuro onde força significava proteção em vez de conquista. Onde poder significava a capacidade de escolher a misericórdia em vez da violência. Ele nunca poderia voltar ao que era antes. Obrigado, disse ele, por tudo. Por poupar minha frota. Por explicar em vez de destruir. Por nos dar a chance de nos tornarmos algo melhor. Shen estendeu a mão e tocou seu braço suavemente. Um gesto humano de conexão. Agradeça a si mesmo, Almirante. Nós oferecemos a chance. Você escolheu aceitar. É isso que faz toda a diferença. Ela foi para o jardim, desaparecendo entre as árvores estranhas. Ketrova permaneceu muito tempo na plataforma de observação. Ele observou as estrelas passarem lentamente. Em algum lugar lá fora, seu povo estava mudando. Em algum lugar lá fora, a galáxia estava se transformando lentamente. Isso levaria tempo. Muitas gerações. Talvez milhares de anos. Mas a jornada havia começado. E pela primeira vez em 10.000 anos, o Valorium povo caminhava em direção à luz em vez de espalhar as trevas. Foi isso que aconteceu quando você entrou no espaço humano. Você encontrou algo que mudou você para sempre. E você entendeu por que nenhum navio voltou igual.